Fala, rapaziada! E aí? Boa tarde pra você que tá chegando comigo, amigos da Gol TV. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa tarde. Como é que tá o sábado aí de vocês? Tá tranquilão? Tá maneiro? Enfim, ó, já chega então deixando o like, inscrevendo-se aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente. Falar sobre o tricolor baiano é um vídeo de informação, também um vídeo opinativo, né? E eu quero saber a sua opinião sobre tudo que eu vou falar aqui. Você pode discordar de mim, é normal, a discordância faz parte, só não me xinga. Aliás, se quiser xingar, xinga também. O mais importante é o seu feedback, o seu like, a sua inscrição, é tudo de graça. Se você quiser tornar-se membro aqui do canal para poder ajudar a Gol TV nessa luta incessante pela informação, pela opinião, totalmente independente, torne-se membro aqui do canal, tá? Nós estamos agora com 35 membros, né? A gente quer chegar à marca de 50 membros que ajudem todo mês aqui a Gol TV a crescer, a investir, a reinvestir. Então é muito importante a sua ajuda aqui pra gente. Dá essa moral, tá bom? Não esquece não, dá essa moral, inscreva-se, se puder, torne-se membro que você participa das lives, a gente entra em contato direto, você entra no grupo de WhatsApp da Gol TV, dos amigos da Gol TV, então é importante ter você aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, vídeo falando sobre o Esquadrão, agora nessa tarde aqui, na Gol TV. Cara, eu vou falar sobre 4 jogadores, né? E eles estão interligados, vamos dizer assim. Estão em comunhão, vamos dizer assim. O que faz Luiz Gustavo e João Paulo no Bahia? E o que faz o técnico Rogério Ceni não oportunizar Del e Juan Pablo? Vamos começar falando sobre Luiz Gustavo e também o João Paulo, tá bom? A gente sabe que ao longo dessa temporada a gente bateu muito na tecla de que o Bahia errou no planejamento em relação à contratação de um goleiro, né? Critiquei muito a chegada do próprio Ronaldo. O Ronaldo sentiu muito a chegada, a pressão de vestir uma camisa da magnitude do tricolor baiano. E aí foram lá e contrataram o João Paulo. Eu acho que eu sou o único jornalista que vem batendo na tecla aqui constantemente falando o seguinte: gente, olha só, essa questão física do João Paulo não é novidade no Santos. E olha que eu tenho amigos que trabalham hoje lá no Santos, né? Hoje não, já trabalham bastante tempo lá no Santos, né? Que me falaram informação sobre o Ilharão, né? Ido pro Santos, a situação do Tassiano, né? Enfim. Que me falaram: Jonas, eu não sei qual é a novidade que o Bahia tá tendo agora com o João Paulo e a questão física dele, porque o Bahia já contratou sabendo a questão física do João Paulo. E concordo aí com vocês em gênero, número e grau, que o João Paulo, ele foi, ou pode ser, um baita goleiro. Ele teve uma temporada muito boa, mas aí o Brazão tomou essa titularidade e nunca mais soltou. E olha que eu não acho o Brazão esse fenômeno não, tá? Não acho o Brazão esse fenômeno, não. Eu acho o Brazão um bom goleiro e ponto, só. Sendo que o João Paulo chegou e, pasmem, meus amigos, ele sequer estreou. Isso pra mim seria o suprassumo, assinatura de incompetência. Ah, Jonas, mas o Ronaldo tá agarrando pra cacete. Irmão, olha só, você não sabe o que se passa, e isso aí vale também pro Luiz Gustavo, que eu vou falar já já. Você não sabe o que vai se passar pra temporada daqui em diante. Você não sabe o que vai acontecer na reta final. Vou dar um exemplo crasso, claro, do que está acontecendo hoje no Palmeiras, e um erro de planejamento no Palmeiras, no Flamengo, tá? E um erro de planejamento grosseiro do Felipe Luiz e do José Boto. Eles não prepararam reposições, e agora o Flamengo não tem jogadores para poder jogar. Não tem. Teve que botar um zagueiro, João Vitor, o garoto da base, que não teve nenhuma oportunidade, botou na fogueira contra o Sport e contra o Fluminense, e simplesmente a carreira do... Eu espero que não, mas a carreira do moleque foi minada, acabou ali a carreira dele. Porque a gente sabe que torcedor grande, como do Bahia, como do Flamengo, não admite erros crassos, como aconteceu contra o Sport Recife e principalmente contra o Fluminense, que pra mim ali encerrou a carreira dele no Flamengo, né? Vai ficar marcado pelos erros, sentiu o jogo, garoto. Então, quando eu tô falando do João Paulo, ele não estreou, eu entendo que o Ronaldo cresceu, acho que a chegada do próprio João Paulo fez com que o Ronaldo caísse na real, porra, ou eu jogo, né, ou eu vou bancar. E a questão também da questão física do João Paulo, que não é uma novidade para o Santos. Segundo algumas informações do Bahia, sabia das condições físicas dele. Tanto que o Bahia não entrou a fundo nas questões, o que estava acontecendo, qual era o problema, qual é o tempo que ele vai se recuperar, e ele sequer estreou. Mas, em relação ao João Paulo, eu entendo, beleza, tranquilo, o Ronaldo tá fazendo a diferença.
Ele não tá fazendo, ele não teve nenhum tipo de erro ou passou por ele a derrota para a equipe do Fortaleza, muito pelo contrário, fez algumas defesas até importantes, está passando mais segurança. Então, essa discussão era lá para trás. Agora, nem tanto, porque o Ronaldo, ele efetivamente é o titular da equipe do Bahia. Mas o Luiz Gustavo, quando o Bahia veio no Rio de Janeiro e tirou o Luiz Gustavo da equipe do Vasco da Gama, todo mundo ficou assim, ó, porque ele é tido como uma grande promessa, ele é tido uma realidade. A torcida do Vasco falou assim, cara, o Bahia veio aqui e tirou um cara raro da gente. O Luiz Gustavo é um cara raro, que sabe sair jogando, tem posição física, é canhoto, sabe? Tem qualidade técnica. E todo mundo ficou assim, porra, o Vasco deu esse mole, cara. Internamente aqui, os bastidores do futebol falam, caraca, o Bahia veio aqui e tirou. Ficou todo mundo assim, porra, beleza. E ele foi pro Bahia. Segundo o Rogério Ceni, ele não tá pronto. Segundo o Rogério Ceni, ele não tá pronto. Quem tá pronto é o Rezende, né? Quem tá pronto... No último jogo foi um absurdo o que aconteceu. No último jogo foi um absurdo o que aconteceu. Ele perdeu o David Duarte, e aí ele tinha o Canu pra poder colocar. O Canu joga mais, sabe jogar pelo lado esquerdo também, mas joga mais pelo lado direito. Cara, ele não botou nem o Canu e ele não botou o Luiz Gustavo. Ele botou o Nicolás Azevedo e aí ele mudou todo o esquema tático. Era só você botar o Luiz Gustavo. E aí a informação que eu trago aqui pra vocês, e aí não é blá blá blá, não é mimimi, não é informação mesmo, é de que os parentes, o pai do jogador, que é muito incisivo na carreira dele, evidentemente quando o jogador jovem o pai é muito incisivo, o empresário do atleta estão extremamente incomodados com a forma que ele está sendo tratado aí pelo Rogério Ceni. Todo mundo se pergunta o seguinte, porra, mas o cara foi lá e tirou a gente pra cá. Ele não teve uma oportunidade. Gente, o Luiz Gustavo não teve uma oportunidade, 1 minuto em campo. Ele nem conseguiu sentir ainda o que é jogar no Bahia, né? Isso me preocupa, porque, mas Jonas, mas tem 2 zagueiros. Gente, olha só, ele não jogou quando o Ramos Mingo estava machucado o tempo inteiro. O Rogério Ceni preferiu improvisar o Rezende, que entrega todo o jogo. Ele não jogou o Gabriel Xavier fora, ele não jogou com o David, ele não jogou. Não jogou. Sabe? Pra que levou? Pra que contratou? Pra não utilizar? Aí você pega a moral do cara, a confiança dele, porra, cheguei no Bahia, agora vai... Joga lá no fundo do poço. Porque o cara fala, não adianta o que eu fizer, não adianta quem machucar, não adianta a oportunidade que aparecer, ele não vai me dar essa oportunidade. Essa é a grande questão. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: o porquê que o Ronaldo não teve uma oportunidade? Porque o João Paulo, mas porque o Ronaldo tá agarrando bem. Beleza. Aí você não bota o cara pra jogar, nem que seja um pouquinho, e aí numa reta final, vamos supor que o Ronaldo machuque. É muito suscetível em jogos importantes. Aí você vai jogar o cara assim? Do nada? A mesma coisa eu falo pro Luiz Gustavo. Pra que contratou? Aí de repente perde alguém importante, o cara ali precisa entrar, aí vai entregar o jogo, você fala, tá vendo? Não serve. Não, cara, você não oportunizou. Não oportunizou. Em contrapartida, jogadores já experimentados e que mostraram que não vão agregar em muitas coisas, inclusive foi comprado por milhões, que foi o Rodrigo Nestor. Que sequer no jogo contra o Fortaleza, precisando reverter um placar, ele entrou no jogo. Ficou no banco os 90 minutos. Isso é tema pro vídeo da noite. Já vou fazendo spoiler aqui pra vocês. Então, assim, tem certas coisas que eu não consigo entender no planejamento. Esse que eu falo. O treinador de futebol, ele precisa ter voz. O treinador, ele precisa ser ouvido pelo dirigente na hora de montar o time. Mas a voz dele não pode ser preponderante. E pelo que parece, a voz do Rogério Ceni é o que manda preponderantemente, até mais do que o Cadu Santoro. Que eu vou dar um exemplo claro aqui pra vocês, e vocês já viram aí na thumb. Del e Juan Pablo. Os caras jogam demais. Se esses caras estivessem... O Bahia a todo tempo com jogadores lesionados. Agora tá vazio o departamento médico. Mas antes, o departamento médico do Bahia, meus amigos, era todo ele repleto de jogadores. Não tinha quem jogar. E o cara não oportunizava o jogador. Porque eles não estão prontos. O Thiago só tá jogando porque ele não tinha ninguém, não tinha opção. Ele botou o Thiago deu conta do recado que até o Rogério Ceni ficou surpreendido. Sabe? E ele acabou ganhando um jogador. Ninguém fala mais do Thiago como uma promessa, um jogador que pode render. Não. Fala do Thiago como uma realidade, porque ele foi oportunizado no momento que surgiu a oportunidade. Qual a dificuldade? Eu, mais uma vez, eu repito, se o Del e o Juan Pablo tivessem hoje jogando no Palmeiras do Abel Ferreira, eles estariam ajudando o Abel Ferreira a brigar pelo título da Libertadores e também a brigar pelo título brasileiro. Só no Bahia que tem esse zelo exacerbado. Mas pode queimar. A não ser que a diretoria, o Grupo City, tenha falado o seguinte: não vamos botar eles muito não, né? Porque ele pode queimar o jogador e a gente perde dinheiro. Pode ser.
No Flamengo tem muito isso. Você cria que o jogador, ele é um fenômeno da base, faz a multa dele ser estratosférica e você fala pro time profissional, ó, vamos usar pouco, porque se ele entrar e não for bem, a multa vai cair, essa fama dele de fenômeno da base vai despencar, né? Todo mundo vai ver que ele não é isso tudo. Não é o caso do Del e não é o caso do Juan Pablo. Os dois jogam demais e poderiam tá ajudando o Bahia nessa reta final, até mesmo aí durante todo o Campeonato Brasileiro. Uma coisa eu tenho que aplaudir o Palmeiras e o Abel Ferreira. Eles não têm medo de colocar os garotos pra poder jogar. E aí eles revelam o Hendrick, eles revelam Estevão. E aí vai entrando dinheiro, pô. Vai entrando dinheiro pra eles trazerem Andréas Pereira, né? Enfim, eu não entendo o que se passa na diretoria aí do Bahia, que tem medo de colocar esses garotos, e em contrapartida fica cismando, gastando dinheiro com o Rodrigo Nestor, não dá pra entender. Infelizmente não dá pra entender. Se você entende, se você concorda comigo, comenta aí. Mas se você discorda, bota aí no comentário o porquê que você discorda. É importante, tá bom? E eu posso trazer até nos próximos vídeos aqui e falar, pô, realmente, esse camarada que comentou aqui, vou botar o print na tela, ele tem razão, eu tô errado, né? Mas eu queria entender o que acontece nesse Bahia, tá bom? Deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Estel, MSA Gol TV. Bom sábado, tamo junto. Valeu!